Modelo pronto de redação para você. Eu sei que é isso que você precisa, eu sei que é isso que você quer, é isso que eu vou fazer o quê? É isso que eu vou entregar para você agora. Então, uma dúvida que muita gente tem é o seguinte: funciona usar modelo pronto, professor? E a resposta é óbvio que... Certamente que sim. Por que funciona? Porque isso te dá segurança e isso te traz a certeza de chegar em uma boa pontuação. E lembrando que a boa pontuação para o Enseja é a metade da nota, ou seja, você tem 50% de coisa para errar à vontade, meu filho. Por quê? A redação da Enseja vale 10 e você tem que tirar apenas 5. Mas antes faz um favor, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E não se esqueça de olhar sempre no link aqui embaixo, que sempre tem oportunidade incrível para você terminar os seus estudos comigo. Tá aí o meu modelo pronto para você depois printar e usar à vontade. Só que preste atenção, que não adianta ter um modelo pronto e você não saber utilizar, beleza? Então eu vou parágrafo por parágrafo mostrando isso para você. Importante, no primeiro momento, é você entender que nós temos 4 parágrafos: introdução, segundo parágrafo e terceiro parágrafo, que é o nosso desenvolvimento, que nós chamamos de argumento 1 e argumento 2, e por último, a conclusão, beleza? Então vamos começar lá mostrando rapidamente esse modelo pronto da parte da introdução, beleza? Então, na introdução, o que vai acontecer? Eu não vou ficar aqui lendo o texto, tá? Porque não é o objetivo, mas eu vou mostrar as partes que você pode aproveitar. Bom, eu vou pintar para você aqui na introdução a primeira parte que nós chamamos de contextualização, ou seja, essa primeira parte não dá para você decorar uma frase, mas dá para decorar que sempre a sua primeira frase vai ser uma frase que mostra por que esse tema, por que a gente está discutindo isso, tá? Então olha lá, a violência contra idosos da sociedade brasileira. Então perceba que eu não estou falando declaradamente o tema, mas eu estou mostrando o que é que gera. Pensa sempre assim, por que a gente está falando de violência contra idoso? E aí você olha, as denúncias de violência contra a população idosa têm aumentado no Brasil. Por que eu estou falando sobre isso? Porque os casos de violência têm aumentado, beleza? Ah, professora, de onde você tirou esses dados que eu estou vendo que é do G1? Eu tirei da prova, então a prova sempre vai trazer dados para você. Eu não copiei declaradamente os dados, mas eu percebi pela análise dos dados que a violência tem aumentado ano a ano. E foi isso que eu coloquei nessa primeira frase. Então a primeira frase do modelo pronto de redação é colocar a contextualização, beleza? E aí eu vou pintar agora de verde para você aqui a parte que representa o seguinte: no meio da introdução eu preciso colocar a ideia do tema. Então olha só. Perceba que ali eu coloquei, violência contra idosos no país. Olha o tema, a violência contra idosos na sociedade brasileira. Ou seja, nesse pedaço aqui que eu vou pintar de verde agora o restante, tá vendo? A partir de, e ali no meio, eu usei a frase temática. Então é isso. Então no meio da sua introdução você precisa colocar um pouquinho da ideia da frase temática, beleza? E agora eu vou voltar a usar amarelo para ficar uma cor bacana. Eu preciso, no final da minha introdução, colocar 2 argumentos, sempre ligados, tá? Sempre ligados aí um no outro. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o que é que causa a violência contra o idoso, tá? O que causa muitas vezes é sobrecarga de um membro da família, ou seja, uma pessoa só da família é responsável por cuidar do idoso. Os outros se ignoram, ninguém ajuda, e essa pessoa está tão sobrecarregada e ela acaba descontando, ela não tem um suporte psicológico para isso, ela não tem uma preparação para cuidar do idoso, e isso acaba fazendo com que ela desconte todo esse estresse do idoso, tá? E o outro motivo que eu coloquei aqui, é o idoso ter receio de denunciar, tá? Então, sempre no final da sua introdução, o modelo pronto diz: anuncie as 2 causas desse problema, beleza? Ou anuncie as 2 consequências relacionadas a esse problema. Fechou? Esse é o modelo pronto na parte da introdução. Bem, depois da introdução, você vai fazer o seu segundo e o seu terceiro parágrafo. Na tela agora, o senhor editor vai colocar para você só o segundo e o terceiro parágrafo. Perceba que eu já deixei destacado para você a palavra primeiramente e depois o terceiro além disso. Então, isso é pronto, isso é básico. Sempre você vai utilizar essas palavras no início desses parágrafos, beleza? Agora, vamos entender o que você faz depois de colocar isso. Vamos lá, senhor editor, agora só o segundo parágrafo para mim. Thank you. Lá no segundo parágrafo, você vai fazer o seguinte: colocou primeiramente, aí você vai repetir, isso mesmo, você vai repetir o seu argumento 1. Lembra que eu falei que um dos argumentos era a sobrecarga de um membro da família? Então, você vai repetir esse primeiro argumento. Olha, perceba que eu falo aqui,
relacionada à sobrecarga física, parará, parará. Então, a primeira coisa que você faz ali no início desse segundo parágrafo é repetir o seu argumento. Fechou? Agora, depois que você faz isso, você coloca o seu ponto final, o que é que vem? No modelo pronto, você vai agora provar. Sério? Como assim, professor? Ué, eu falei que a sobrecarga, muitas vezes, de um membro da família acaba desencadeando o quê? Acaba desencadeando a violência e tudo mais. Eu preciso provar isso, então não precisa ser com dados, como eu fiz aqui, mas você pode, na verdade, fazer o quê? Provar com exemplos que você já ouviu falar, provar com exemplos de fatos que saíram na mídia, na imprensa aí, tranquilamente. É isso, mas você precisa trazer uma prova daquilo que você falou anteriormente. Fechou? E, para terminar o seu parágrafo, tá? Você vai fazer uma conclusão. Então, no modelo pronto, você pode usar sempre esse logo ali, tá? E você vai trazer uma conclusão, não para o texto, mas uma conclusão para o seu parágrafo. Fechou? E agora, professor, o que eu faço no terceiro parágrafo? O terceiro parágrafo, ele segue a mesma sequência do segundo. A diferença é que você vai começar com além disso. Mas vai seguir a mesma sequência. Você vai colocar o além disso, aí você vai colocar o argumento, que no caso é o segundo, né? Na minha introdução eu falei que era o receio do idoso de denunciar, né? O idoso muitas vezes não denuncia o ato de violência. E isso acaba contribuindo para que a violência nunca acabe, nunca termine. Então você vai começar com além disso, vai colocar o seu argumento de novo, depois você vai fazer o quê? Você vai provar, você vai exemplificar esse argumento e depois você vai fechar com a conclusão desse argumento. Beleza? E aí, por último, a gente vem para o último parágrafo, para o quarto parágrafo. O que você tem que fazer nesse quarto parágrafo? Eu até vou fazer umas anotações aqui no canto para você. Ó, no quarto parágrafo, você precisa fazer o seguinte, você precisa propor uma ação, ou seja, uma ação para diminuir esse problema, uma ação para amenizar esse problema. Além dessa ação, você tem que reforçar qual é a finalidade, ou seja, para que você está propondo essa ação? Ah, eu estou propondo essa ação para diminuir a violência contra o idoso, no caso desse texto. Então tem que aparecer isso. Agora, essa ação tem que ter o quê? Essa ação tem que ter um agente, ou seja, alguém tem que fazer essa ação. É o governo, daí quando eu falo é o governo federal, ou é o poder legislativo que tem que propor alguma outra lei, são as prefeituras que devem fazer campanhas em cada cidade. Como que a ação vai ser feita? Ou dependendo do tema, são as escolas, é a família, tá? E aí você também tem que explicar um negócio bem legal, você tem que explicar o como colocar essa ação em prática. E isso vai aparecer aqui no quarto parágrafo. Então, vou deixar aqui o quarto parágrafo para você poder dar o print. E aí você vai ler esse parágrafo e vai conseguir identificar essas coisas. Por exemplo, vou pintar algumas coisinhas para você aqui, ó. Se você fala assim, ó. O Conselho Municipal do Idoso. Opa, quem que é o Conselho Municipal do Idoso? É o agente. O que esse conselho deve fazer? Opa, ó, deve investir... Continuando. Deve investir em uma maior divulgação do Disque 100. O que é o Disque 100? É o disque ali que vai pegar essa denúncia em relação ao que está acontecendo com o idoso e ir atrás, né? Então, ó, já coloquei aí qual é a ação e qual é o agente. Ah, pra quê? Pra quê? Tá aqui em cima, ó. A fim de combater a violência contra o idoso. Tá? Beleza? Ou aqui embaixo também aparece uma outra finalidade, ó, com o objetivo de tal coisa. Então é isso. Leia essa redação modelo e perceba, vá procurando. Opa, cadê a ação? Cadê o agente? Cadê a finalidade? Cadê esse como, né? Esse modo, esse meio de colocar essa ação em prática? E aí você vai replicar, só vai mudando de acordo com o tema. Mas a sequência você sempre vai fazer a mesma. Fechou então? Não se esqueça de deixar seu comentário aqui no vídeo, dizer se você gostou demais, indique essa redação modelo para alguém, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque essa redação vai te ajudar a ir bem na prova. Maravilha? Ó, vai lá pro meu Instagram também, @Thiago_Muranello, vai na última foto, não importa o que aconteça, até se tiver foto de tragédia, na última foto e coloca assim, ó, Maria Mole. Já comeu uma Maria Mole? Que delícia, maravilhosa. Então coloca lá na última foto do meu Instagram, aleatório, do nada, ninguém vai entender nada, todo mundo fala, parabéns, Maria Mole, beleza? Pra eu saber que você veio exatamente desse vídeo aqui. Beijo e abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 valeu!